Oi, meu povo, bem-vindos a mais um Chá com Tarô. Hoje nós estamos com a leitura de escolha, que é aquela famosa que vocês escolhem o tema lá na nossa comunidade holística Vozes da Intuição. Então, já para começar aqui, ó, vem cá comigo. Na descrição aqui do vídeo vai ter não só esse link para você participar da nossa comunidade holística lá no WhatsApp, um grupo fechado, para você poder também escolher o tema da próxima leitura e acessar muito mais coisas que eu envio lá para vocês, sempre de forma gratuita, convidativa, exclusiva. E, além disso, aqui também na descrição desse vídeo você vai encontrar link para saber mais sobre o meu trabalho. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Mai Moraes, terapeuta holística, sou taróloga, outras coisitas mais por aí. Então, você vai descobrir também, tem ali informação para atendimento particular, para saber mais sobre o meu trabalho, né, sobre a Mai Moraes. Tem também um link para esta belezura aqui, que eu tenho a honra de dizer que sou coautora, Mulheres Incríveis, Histórias Fascinantes, um livro maravilhoso, seja você homem ou mulher, eu tenho certeza que isso vai te inspirar. E é isso, meu povo. Acho que eu já dei todos os recadinhos. Claro, não esquece, né, de seguir aí, põe o sininho para não perder as próximas leituras, essa coisa toda aí que eu sou péssima nesses recados, mas você já sabe, né? Então, bora lá, seguir aqui comigo no canal para as próximas leituras também. Hoje, nosso chazinho. Hoje eu vim na abençoada camomila. Ai, gente, a camomila é vida, né? Camomila é bom pra tudo, cara. Tipo, praticamente. Camomila pra mim é tipo um coringa. Hum. Tem aquilo tudo que a gente já sabe, né? De acalmar, ajudar com sono. Mas às vezes eu tô com dor de estômago, não tem alguma outra coisa mais específica, eu vou na camomila porque ela vai acalmar também esse estômago. Às vezes eu tô. Gente, a camomila. Camomila, banho de camomila é um dos maiores soníferos que você pode tomar, um banho de camomila, tá? Fica a dica. Sonífero natural. Bom, então, para que a gente possa começar, então hoje nós temos dois grupinhos e o tema da nossa leitura de hoje, que vocês escolheram lá no grupo, foi futuro próximo. Então, bora olhar para frente, bora olhar para esse futuro próximo. Aqui em seguida você vai ter essa imagem para você que você pausa e aí escolhe dois grupinhos, né? Vai ter duas opções ali com dois cristais, as cartas, você pode escolher através da numeração ali na descrição, né? Onde vai ter a minutagem. Enfim, segue a sua intuição, escolhe um grupinho, a gente já volta com a sua mensagem aqui, tá bom? Vai lá. Meu grupinho número 1, você que escolheu esta selenita branca, esse cristal maravilhoso. Esse cristal ele é muito bom, inclusive para limpar outros cristais. Então eu sempre deixo ele ali no meio de todos os outros, né? Ele faz esse filtro, muito bom filtro de limpeza de energia. Mas vamos descobrir juntos aqui, eu ainda não sei o que tem no grupinho número 1. Então vamos lá. Com os arcanos maiores, nós temos a carta da estrela para você. E com o oráculo da lua, nós temos uma lua cheia em virgem que fala: você é bom o suficiente, meu grupinho número 1. Bom, olha só, você é bom o suficiente. Então vamos entender sobre o que é que você é bom o suficiente, que você precisa enxergar aqui nesse momento, ou o que é que essa energia que está querendo te mostrar, está vindo hoje aqui para te mostrar. E mais, né? Para esse grupinho número 1, com a selenita branca. Caiu aqui a carta dos enamorados em posição reversa, junto com o 4 de ouros. Junto com o 4 de ouros. Antes de começar aqui a traduzir isso para você, eu vou pedir mais carta no grupo número 1. O que mais? Tá. Tá.
Bom, aqui agora vem as duas reversas, né? Essa carta aqui do Entrando no Desconhecido veio assim. E a Reza Mágica também veio assim. E aqui, bem coladinho com os enamorados reverso, veio essa carta do indo de encontro, vindo de encontro, né? Enfim, come together, certo? A carta dos enamorados, apesar dela já trazer essa conotação, né, de vida amorosa, como é uma leitura geral e a gente tem um tema, né, não vamos tendenciar para a vida amorosa, tá? Sim, para algumas pessoas você vai perceber essa dinâmica aqui acontecendo na sua vida nas suas trocas de relação amorosa. Mas, indiferente se você sentir isso em vida amorosa ou não, o ponto aqui é que é um chamado para você exercer mais a sua fé em você. Por quê, meu grupinho número 1? Bom, a carta da reza mágica, né, indiferente de religião, ok? Então, quando eu falo aqui exercer sua fé em você, a reza, né, eu vou usar muito provavelmente aí, às vezes falar Deus, às vezes vou falar universo, todo, cosmos, não é sobre religião. Então, indiferente do que você acredita, o ponto aqui é você acreditar mais em você. Mas o que essa carta da reza mágica aqui, ela representa, né, dentro de toda analogia, etc e tal? Essa carta vem com um mantrinha, que eu gosto muito, que fala assim, que seja feita a sua vontade. Então, assim, entenda que esse mantrinha é como se você estivesse falando para o universo, né? Como se fosse uma reza, então uma conversa entre você e o universo. Então, é um mantra que fala assim, né? Então, que seja feita a sua vontade através de mim. Que seja feita a sua vontade e não a minha. Quando essa carta aparece assim nesse contexto, né? Além dela exercer esse poder de fé em mim, em paralelo com, né, fé em mim, isso é bom o suficiente, então é aí que eu estou desenhando tudo isso, mas além dessa dinâmica aqui de fé em mim, conectado àquilo que eu entendo que é mágico, divino, de outra camada ali, né, algo maior, quando essa carta vem reversa junto com essa de entrando no desconhecido, aqui eu sinto que você está se sentindo inseguro, insegura, né? Essa história aqui de você precisar, nesse momento, exercer mais a sua fé em você, é porque isso não está te permitindo seguir em frente. É quase como se você se percebesse pequeno demais, fraco demais, desfavorecido ali, numa situação que não tem ali espaço para o seu potencial, você não se enxerga nesse potencial, entende? E aí é quando quando a mensagem fala assim, através da carta dos enamorados reversa. Porque além dos enamorados, sim, trazer um cunho, né, de âmbito do amoroso, mas essa carta ela também fala sobre fazer escolhas de energia de frequência alta, energia de amor. Então, amor sim ao outro, compaixão e empatia, mas amor a mim também, amor próprio. Isso está distante, está reverso. Então é como se essas escolhas elas não estivessem sendo feitas de forma equilibrada, porque essas escolhas não se aproximam do potencial que você tem de verdade, porque você não está enxergando o potencial que você tem de verdade. Por quê? Porque você está apegado, 4 de ouros, entre muitas coisas, fala também do apego. Olha como que essa figura aqui guarda essas 4 moedas que ele tem. Ele pisa em duas ali, agarra uma, a outra tá dentro da coroa. Então, assim, tudo bem. Essas 4 moedas que ele tem é o bem mais precioso que ele entende que ele tem. Só que é aí que tá, e é aí onde entra essa história aqui para você. Quando a gente fica pegada ao lado de fora, ao mundo externo, somente ao que é mundano,
a gente assume uma bela receita de possíveis frustrações muito em breve. Porque a gente fica preso em algo que vai além do nosso livre-arbítrio, está muito além da nossa sensação falsa de controle, que tá distante, entende? Tá distante do potencial que você verdadeiramente tem. Porque o potencial que você verdadeiramente tem, e que é o que te falta acessar aqui agora, tá do lado de dentro. Tá do lado de dentro. Olha como essa carta de indo ao encontro, vindo de ao encontro, né, se encontrando, traz aqui, né, os corações, porque fala muito de um âmbito emocional. Traz a figura da cegonha aqui, porque traz como esse potencial, né, quase como que a cereja do bolo, que essa cegonha tá ali em cima, né? Traz como o potencial do novo, né? A cegonha que simbolicamente remete muito a ideia desse novo, né? Que a cegonha que leva o bebê ali para os pais, né? Uma nova vida, um novo começo. Então, meu grupinho número 1 para você aqui agora tem muito esse aspecto assim, né? De quando a gente fala de futuro próximo, você poderia planejar o que fosse, você poderia tentar prever, né? O que fosse, porque muitas vezes a gente fica pegado, às vezes até a tentativa de antecipar o que vem, a gente se apega a tentar ali, mesmo que inconscientemente, viu? Manipular ali um pouco a situação para a gente ir levando ela ali de acordo com como a gente acha que ela deve acontecer, como a gente gostaria que acontecesse. Só que você está fazendo isso enquanto você está duvidando do seu potencial, da sua força interna, do seu livre-arbítrio. E aí sim, fazer isso enquanto você se enxerga assim é uma receita para um fracasso muito grande. E aí, quando eu digo fracasso muito grande, no sentido de como você vai se aproximar desse futuro próximo. Porque se você se aproxima desse futuro próximo com essa narrativa aqui de não conseguir se enxergar capaz, eu não preciso dizer muita coisa, né? O que acontece. E aí, quando vem essa história de, né, conecta mais com esse interno, acessa mais esse coração, ou seja, esse campo sutil, para que você possa ser guiado por ele. A carta da estrela fala muito de guiança, a estrela guia, né? Então, essa carta vem aqui, nesse contexto, te guiando como esta guiança para esse futuro próximo, de forma mais saudável, numa linha de raciocínio onde você entende que você é suficiente, que você tem o suficiente, que você é capaz. E mesmo que agora você não consiga enxergar que você tem o suficiente, porque você pode achar que é pouco, compreenda que para essa etapa é suficiente. E não significa que vai ser assim para sempre. Ninguém tá fadado a nada, ninguém entende. Assim como o tarô não é sentença, nada deveria ser sentença para sua vida. Nada deveria te sentenciar a um futuro XYZ que não seja aquele que você quer construir. Porém, aqui e agora é como se você mesmo tivesse alimentando a ideia desse futuro que não é o que você quer construir, que está distante daquilo que vibra em energia de frequência alta, que é compatível, que está em equilíbrio, em harmonia com você. Então, olha que interessante isso. Eu tô sentindo, meu grupinho número 1, que para você aqui é um momento, tá? De dinâmicas olha eu ficando descabelada. É um momento de dinâmicas de conflito interno, quase como se você tivesse se sentindo nessa batalha interna, como se você fosse o seu próprio inimigo. Entende? E isso é muito forte, cara. Isso é muito forte. E aí, meu grupinho número 1, de coração, assim, né? Como eu vou te trazer isso, mas alimentar isso, mesmo depois que você entende o quanto isso não te favorece,
Cara, é triste você, no sentido assim, é triste de você fazer isso com você mesmo, entende? Então, a sua leitura aqui hoje, ela vem para te provocar nesse sentido, assim, sabe? Te provocar um pouquinho nesse aspecto de, é, é, poxa, cara, vai lá, né? Olha para esse seu potencial, não esquece de tudo que você já pôde conquistar até aqui e indiferente, você poderia estar na pior fase da sua vida agora. Lembra que não foi sempre assim e não vai ser para sempre assim, né? Não fica se colocando como vilão e alimentando este vilão interno como justificativa também para os seus problemas. Porque às vezes a gente faz isso sem querer. Às vezes a gente se vê com um problema e aí a questão não é ter problema, todo mundo tem. A questão é como você lida com os seus problemas. E aí a forma com que você lida com um problema pode solucionar ele, claramente, ou pode fazer ele piorar. E aqui nessa analogia, como que você poderia continuar perpetuando para fazer esse seu problema aqui continuar? Continuar perpetuando com o problema hoje aqui, no seu caso, dentro desse contexto, é o mesmo que você se anulando, cara. É o mesmo que você se colocando num lugar de não sou capaz e também não quero tentar ser, porque, whatever. Entende? E aí agora, uma das coisas, né, uma das cartas que caíram aqui e que foi meio que puxando, né, para frente, assim, como se fosse esse futuro próximo. A carta de Áries, só que ela também veio reversa. E a carta de Áries traz a palavra ação. Ação. Então, assim, né, ela reversa me mostra que não existe ação no aqui e agora que te coloque na direção desse futuro próximo de forma saudável. Agora, meu grupinho número 1, seguinte, um parênteses muito importante aqui para você. O jeito que essa mensagem está conversando aqui com você não é sobre você achar ou receber essa mensagem na compreensão de que ela está dizendo que você está fazendo errado. Ou que ela está dizendo que você está atrasado, ou que você está né? Até agora eu vou até tomar, nesse ponto aqui da mensagem, eu vou tomar um pouco mais de atenção nas palavras que eu vou usar aqui nessa próxima frase, tá? A mensagem, ela não tá te julgando para apontar o teu erro. A mensagem, ela tá trazendo o seu campo numa leitura geral, então a mensagem ela fica mais ampla. Mas ela está trazendo através do seu campo de percepção, que está aqui me ouvindo agora, o que em você te coloca num lugar desfavorável, mas você não está percebendo, entende? Então não é que você está fazendo errado, é que você não está percebendo que a direção não está te encaminhando necessariamente para o futuro próximo que você deseja. E aí, por que eu trago isso agora? Porque vem casa 8 aqui com a palavra-chave mistério, que vem na posição de desafio, junto com a carta de Capricórnio, que fala de alcançar ali, né? De conseguir chegar. Então, mistério, alcançar, em desafio. Ou seja, você não está conseguindo desvendar os mistérios nessa situação, você não está conseguindo enxergar além. Tem coisas que você ainda não enxerga. Não só sobre esse futuro próximo, porque óbvio, naturalmente, né, tem muito do futuro que a gente não vai enxergar mesmo, porque não é para enxergar, mas muito desse mistério que você ainda não sabe, não enxerga sobre você. E aí, quando a gente está falando aqui de mistério que vem com a representação da carta da casa 8, a casa 8 no nosso mapa astral, além dos mistérios, é a casa da mais profunda transformação, é a casa da nossa sombra, meu grupinho número 1. Então é o seguinte, né? O que tá, vamos dizer assim, entre aspas, tampando seus olhos neste momento,
que você não está conseguindo não só enxergar o seu próprio potencial e a capacidade que você tem, mas também não consegue enxergar os caminhos para esse possível futuro próximo aqui. Mora na sua sombra, né? Mora na sua sombra. Então, casa 1 cai aqui no centro de tudo. Ai, eu bati no microfone, espero que não tenha feito um barulhão na tua orelha, me desculpe. Mas a casa 1 traz essa palavra-chave aqui, né, de chegada. Chegada. Casa 1 no mapa astral é o nosso ascendente. Momento que a gente ascende a este mundo, momento que a gente chega, momento que a gente nasce. Então é o seguinte, meu grupinho número 1, de tudo que a gente está falando aqui, né, nesse contexto. Quando você começa a perceber essa mensagem numa dinâmica prática aí na sua vida, vai ser o mesmo momento, vai ser o mesmo, né, que naquele momento que você percebe, é como se chegasse esse convite do universo para você, né? E te falando assim, olha só, quanto mais você tentar fugir da sua sombra, mais distante disso aqui você vai ficar, né? Então, não tente fugir dessa sombra por achar que essa sombra vai te diminuir mais. Porque vamos lá, ok. Às vezes, meu grupinho número 1, a gente está passando por situações específicas que vão nos colocar aí, né, em um lugar, enfim, de se sentir mal mesmo ali, uma fase que você vai se sentir meio merda, assim, uma fase que você vai estar, tipo, nossa, que saco, eu não tô conseguindo fazer um negócio aqui que eu quero já tem um tempo, e aí às vezes a gente entra ali numas etapas da jornada que a gente começa a se enxergar meio merda mesmo, assim, né, meio tipo assim, não consigo, não sei, não tenho o que precisa, e aí às vezes a gente entra nessa dinâmica aqui, não sou suficiente e tal. É normal, tá? É normal. A pessoa que fala que vai estar sempre ali na autoestima velocidade 18 do CREO, eu vou duvidar um pouquinho dela. Porque assim como a vida é cíclica e ensina pra gente que uma hora você vai estar em cima, mas inevitavelmente vai ter uma hora que você vai estar embaixo, a gente também tem nas nossas sombras indícios de muita coisa que acontece inconscientemente e a gente nem percebe, mas não significa que não está ali, né? Então, o que a leitura traz aqui, por isso que fala assim, né? Veio falando, não se sinta culpado, a leitura não está apontando o teu erro, mas o ponto é que a leitura vem agora reconhecendo dessa forma um pouco mais claro até, né? Do jeito que está vindo agora. Então, a questão não é sobre você estar numa etapa da sua vida onde você está se sentindo meio bosta, vou usar assim, né? A questão, o que realmente pode virar um grande problema e ficar ali te afastando desse futuro próximo, que é mais compatível com o que você quer, é a quantidade de tempo que você escolhe em livre-arbítrio se manter nessa fase bosta. Ok? Então, agora aqui vem esse convite. Primeiro vem convite de se aproxima mais da sua sombra. Entenda ali, né? O que essa sombra tá tentando te mostrar aqui agora e você tá meio que tentando renegar, fugindo dela, e aí isso tá criando desafio e bloqueio para você, né? Porque isso vai fazer com que você possa se colocar num lugar também até de maior autoconhecimento. A casa 1 é a casa do eu, casa da nossa personalidade. E muito do que eu falo, né, nos meus conteúdos e para as minhas mentoradas e quando eu tô em conversas assim que entra esse assunto, a gente não pode romantizar o autoconhecimento. A gente não pode achar que vai ser só luz, que a gente vai poder trabalhar só na nossa luz. Um autoconhecimento que se baseia só na luz é um autoconhecimento falho, porque todo mundo tem sombra. Até porque sem a sombra a luz não existe. Então, eu sinto que a mensagem está te chamando para se aprofundar mais no seu autoconhecimento. Entendeu? Então, aqui agora você está tendo ferramentas e oportunidades como
você percebe na sua vida real aí dentro da sua dinâmica, que vai mudar de pessoa para pessoa, mas você percebe então que assim, olha, meu grupinho número 1, tem muito disso nessa mensagem aqui hoje para você também. Eu sinto que ela tenta falar com você de diversas formas, quase assim, né? Tipo, para eu ter certeza que o grupinho número 1 vai me entender aqui bem, não vai me compreender mal, eu vou tentar vir trazendo a mensagem de várias formas diferentes. E isso é parte da sua mensagem de um lugar muito especial também, porque é uma energia cuidadosa. E aí, essa energia cuidadosa, ela vem dessa forma aqui hoje para você, para que você entenda e compreenda também a importância de você ser mais cuidadoso com a sua energia, com você, com a forma que você pensa sobre você, com as coisas que você fala sobre você. Entendeu? Porque esse momento da sua jornada é um momento de transformação pessoal muito grande. Aqui agora vem a carta da mucuna, né? Que é essa plantinha aqui, né? Que são feijõezinhos, né? Uma espécie, tipo um primo do feijão. E vem com a palavra-chave jornada, junto com essa carta da Jürgen Sacha, com a palavra-chave de transfiguração. E essa fase aqui da sua jornada é uma fase de transformação onde você está curando uma ferida, porque em cima daquele mistério vem a carta do dente de leão, né, que fala o curador das feridas, né, o curandeiro de feridas e etc e tal. Quando a gente estava conversando já num contexto aqui, né, do emocional, do seu coração e coisa e tal. Então, esse momento permeia muito em feridas emocionais, e essa carta aqui do dente de leão, em específico, ela traz aqui, né, essa imagem que faz uma referência a Quiron. Quiron é um dos regentes, né, dessa florzinha do dente de leão, aquela que a gente assopra, né? E Quiron, na mitologia, era o deus guerreiro ali, metade cavalo, metade humano. E a história de Quiron é o seguinte: ele tá ali num momento em treinamento, antes de ir para uma batalha, e num vacilo ele é atingido pela flecha de um outro guerreiro. E aí, o que acontece? Por ele ser de um outro guerreiro, de um outro deus guerreiro, né? Por ele ser um deus, Quiron não morre. E pela flecha ter vindo de um outro deus, essa flecha abre uma ferida em Quiron que nunca se fecha. Então, inclusive na astrologia, né, Quiron no nosso mapa astral representa uma ferida da alma, assim, que a gente traz de outras vidas, etc e tal. Mas dentro dessa analogia, né, da mitologia de Quiron. Porque aí o que acontece? Quiron, naquela dor, naquela agonia, fica ali, né, tipo, cara, eu preciso conseguir me curar, eu preciso conseguir curar isso aqui, cessar essa dor. E aí ele começa a estudar, ele começa a se colocar ali, né, numa dinâmica de compreender como se curar, e ele vai buscar aí ervas e coisa e tal, e a medicina. Só que passa um tempo ali e ele percebe que ele vai precisar aceitar para doer menos. Talvez a única forma de doer menos seja aceitando, porque não tem cura de fato. E aí tem 2 pontos aqui. Primeiro ponto, é muito importante ali para Quiron passar por todas aquelas tentativas de cura. É muito importante na história de Quiron que ele tentasse tudo que ele achasse que fosse necessário, que fosse possível ele tentar. Até por uma questão mesmo de tipo assim, no fim do dia eu deito com a minha cabeça no travesseiro e eu entendo que eu fiz tudo que eu podia, eu tentei tudo que eu podia. Se não rolou, é porque não era para ser, né? Enfim. Mas então o que acontecia aqui? Foi muito importante para a jornada dele de cura de alma, mesmo sem ele saber naquele momento, buscar formas, opções, ferramentas, estratégias, informação, conhecimento. E é isso que vem aqui para você, esse convite, esse pedido, que você faça isso em relação a você buscar
conteúdo, conhecimento e etc e tal, relacionado à sua sombra. Relacionado à sua sombra, porque é esse tipo de informação que nesse momento vai colaborar para o seu processo atual, para o seu processo de transformação atual, porque tem muito que precisa ser ressignificado aqui sobre tudo isso que a gente vinha falando desde o início, para aí sim esse futuro próximo abrir as portas para você de forma compatível com aquilo que você quer viver, certo? E aí, para a gente finalizar, spoiler, tá? Então vou tirar aqui a caneca para você ver o que aconteceu, ó. Aqui, né, ficou o cristal que você escolheu, que estava com as cartas aqui, e aqui era o grupinho número 2, ó, com o cristal fumê. E aí a última carta da sua leitura caiu dentro do grupinho número 2, olha aqui. Então, para quem me acompanha aqui já sabe o que eu vou falar agora, né? Se faz sentido para você, se você tiver o tempo e você quiser, sua intuição falar, vai ter uma mensagem complementar para você no grupinho número 2, tá bom? Sobre o que? Vamos entender como que o grupinho número 2 poderia te ajudar, então? Qual é esta carta? Amanita, palavra-chave, conduite. Então, olha só, grupinho número 1, finalizando aqui para você. O grupinho número 2 vai te ajudar ali, de alguma forma, a ser quase como que um conduíte para te levar para esse futuro próximo, como a gente vinha conversando aqui, de forma que seja mais compatível com o que você quer. Então, ali no grupinho número 2 vai ter algum tipo de informação que pode somar para você, trazer algum novo insight, alguma nova informação, além de tudo isso que você acessou aqui hoje para você, que vai poder te ajudar na compreensão sobre como ser conduzido, né, através desse conduíte aí, que é o grupo 2 vai trazer para você, como ser conduzido para esse futuro próximo, de acordo com o que a gente estava conversando aqui, tá bom? Então, se fizer sentido para você, continua aqui comigo que a gente vai começar o grupinho número 2 agora, tá certo? Então, muito obrigada por ter ficado aqui comigo. Se você não tem o tempo, se você não... Tá tudo bem, a mensagem que tinha aqui para você agora, no grupinho número 1, trouxe bastante coisa já. Então, se é o caso, de repente volta aqui depois, faça mais anotações, porque já tem muita instrução aqui para você conseguir, sim, se caminhar na direção mais próxima e cada vez mais rápido, né? Assim, no sentido de evolução mesmo, desse futuro próximo para você, tá certo? Bom, vamos começar agora oficialmente com o nosso grupinho número 2, que escolheu esta pedra aqui, esse quartzo fumê, né? Tem uma força grande assim também, né? Nos cristais que são fumê. E aí a gente vai descobrir juntos, estamos descobrindo juntos aqui agora as cartas para você. Então, aqui nos arcanos maiores, nós temos a carta do diabo. E no oráculo do mapa encantado, nós temos essa carta aqui que fala wide open, né? De peito aberto, de braços abertos, né? Então vamos lá, vamos entender. Aqui, claramente, a gente está falando de uma libertação, né? Se em algum momento eu me senti presa, acorrentada às tentações, ao meu passado, a crenças limitantes, a padrão, a vícios, a qualquer energia de frequência baixa, se eu estava me sentindo assim, no mínimo eu já sei que aqui eu vou ser convidada a me abrir, a me libertar para algo diferente, né? Tá, vamos entender o que mais aqui. Vamos entender o que mais para o meu grupinho número 2. E aí, meu grupinho número 2, lembrando que assim, né? Quando a gente fala de espiritualidade, de energia, não existe espaço-tempo, né? Então, se você está aqui comigo agora, quando você chega nessa mensagem, ela chega até você, que faz sentido e de alguma forma isso aqui pode colaborar com o seu momento atual, certo? Mas então, o que a gente pode saber mais aqui para o grupinho número 2 sobre futuro próximo? O que mais sobre essa energia aqui? Uhum.
tem alguma área da sua vida que você se sente em momento de transição, né? Em momento de... Sabe aquela sensação, assim, quando a gente está mudando de uma fase para outra, mas a gente está no momento da transição. Então, é como se a gente, né, tivesse um pé na energia antiga, no contexto antigo, na vida antiga, e um pé no novo. E aí a gente fica ali no meio ainda, assim, né? Tem uma dinâmica meio que de ainda estar ali, né, de alguma forma preso, acorrentado na etapa anterior, mas já ter um gostinho da próxima etapa. Essa energia aqui para você. Então, esse futuro próximo, ele é como se ele já estivesse dando um sinalzinho aí para você, hein, meu grupinho número 2. Até porque aqui tem uma lua nova em touro que fala, né, a prosperidade está logo ali adiante. Então eu sinto que você está sentindo um cheirinho já desse futuro próximo aí, que você está vislumbrando, que você está buscando, que você está trabalhando para desenvolver, para chegar, para materializar. Só que sim, o que a gente vai falar aqui em ênfase é o que você precisa soltar dessa etapa anterior. Porque aqui a gente tem essa carta que veio em desafio, que fala justamente isso, que te pergunta exatamente isso. O que você precisa soltar nesse momento? Então vamos compreender mais aqui. O que mais? E eu sinto que também tem isso, né? O grupinho número 2 está bem habladeiro, porque a gente já está aqui com várias... com muita clareza, né? De para onde a mensagem vai, como que ela vai conversar. E até então a gente estava com 4 cartas na mesa, 5 agora, né? Vou pedir mais uma antes de falar aqui mais, mas... Então, o que isso fala, né, para mim, assim, muita mensagem com pouca carta na mesa. Isso já levanta, né, uma energética de energia se movimentando mesmo, né, não só energia se movimentando, mas de energia disponível. E aí é fato, quando a gente já começa a sua mensagem falando assim, tem um pé já nesse futuro próximo, você tá sentindo um cheirinho já, assim, então... ok. Ok. Muito do que ainda tá te prendendo na etapa anterior é a visão de que se você solta aquilo, você sai perdendo. E isso não é verdade. Tá? Aqui, ó, né, bem pertinho aqui dessa dinâmica da carta do diabo, que mostra as correntes, né, esse estar preso ainda a pontos da fase anterior, porque é o seguinte, meu grupinho número 2, eu acho que, não sei se ficou claro isso. Qual que é o ponto aqui? Que enquanto você não solta o pé dessa corrente da etapa anterior, naturalmente esse pé não vai vir para esse futuro próximo junto com o outro, né? Então, antes desse futuro próximo, soltar essas correntes. E aí, o que significa que soltar essas correntes? Para você, né, na sua visão comum, né? Aqui tem Netuno, ó, com a palavra-chave, visão. Então, qual que está sendo a sua visão disso aqui que está te acorrentando? Junto com o Netuno, aqui falando da sua visão, vem essa carta de coming apart, reversa. Coming apart é se separando, né? Se separando, se desvencilhando. Olha só como que mostra. Tá muito claro aqui, né? Mas eu vou tentar... Não sei como fazer essa luz melhorar, não. Mas... tá vendo aqui que são duas facetas da mesma figura, né? Duas facetas da mesma figura que se separam aqui, né? Só que ela tá reversa. Então, isso aqui é a sua resistência a se separar disso aqui, a se distanciar dessas correntes. Porque você tá enxergando que cartas de conjunção aqui, palavra-chave aliança, que não vem bem aqui na horizontal, mas vem meio na diagonal, assim, juntinho com a prosperidade. Então é assim, ó, por que você ainda tá preso nesse fiozinho aqui da etapa anterior? Porque você tá enxergando essa situação do tipo assim, se eu soltar isso aqui, vai ser o mesmo que eu perder isso aqui. Vai ser o mesmo que eu sair perdendo. Olha como que a carta virou. Um 5 de ouros. Energia de falta, medo de escassez.
eu foco naquilo que eu não tenho, eu foco naquilo que está distante. Veio reversa. Na minha mão, ela virou reversa. Então, o fato de você estar focando tanto na falta, no que vai faltar, te coloca nesta ilusão de que, então tá, para não faltar, eu vou me manter agarrada aqui. Só que me manter agarrada aqui me atrapalha a continuar indo na direção do que eu quero, dessa prosperidade que tá aqui, né? Eu não me abro pro que vem, pro que eu tô indo nessa direção. E aí é onde eu, nessa resistência, nessa briga interna mesmo, né? De não querer soltar, né? Eu acabo, enfim, me mantendo conectada. A carta virou na minha mão, vocês lembram o que significa quando vira na minha mão? Já está nas nossas mãos trabalhar nisso aqui, nos livrarmos disso daqui. Ou seja, o que eu sinto, né, com isso aqui que vem agora? Por mais que você ainda esteja enxergando que soltar isso é o mesmo que perder e sair desfavorecido, e ninguém quer sair perdendo, óbvio, isso é natural do ser humano. Mas por você enxergar dessa forma, é doido isso, tá? Mas na prática, muito provavelmente você não tá percebendo isso. Mas na prática, continuar lidando com essa dinâmica como você está lidando, seria o mesmo que você falar assim, ó. Se alguém chegasse em você hoje e falasse assim, eu adorei como veio. Vamos lá, vem aqui comigo, minha geração. Não sei quantos anos você tem aí, mas quem lembra daqueles programas? Agora eu nem vou lembrar quem apresentava na minha época. Não lembro agora se era Eliana, Celso Portiolli, não lembro. No SBT lá, que tinha aquele programa que a pessoa entrava na cabine, era com crianças, né? Colocava um fonão daqueles assim. Aí o apresentador ficava lá fora. Você aceita trocar? Ai, que maravilhoso, gente. Como eu amo tarô. São 1000 formas, assim, de conversar. Olha essa referência que maravilhosa. Lembra desse jogo? Você aceita trocar esta bicicleta por uma escova de dente usada? Só que ali a criança não tá ouvindo. E aí ela só vai ficar gritando sim e não. Só que aqui é como se fosse assim, ó. Você não está com esse fone. Você não está com esse fone. Porque lembra, você já tá conseguindo sentir o cheirinho ali. Então tem algum resquício desse futuro próximo ali para você, que você já pode sentir, nem que seja num senso de antecipação, mas é algo que já existe na sua realidade, mesmo como ainda só um resquício ali, tá? Mas então imagina aqui, me segue aqui, hein, meu povo, é papo viajandão de leve, mas é papo viajandão. Imagina que você tá lá no programa lá do SBT, só que você não tá com fone de ouvido. E aí alguém grita para você assim, ó, você aceita trocar um futuro próximo que vai te trazer coisas que você quer, que são mais compatíveis com você, por se manter acorrentado aqui a algo que você acha que não quer perder hoje? E aí a mensagem está mostrando que o que você tem feito, talvez inconscientemente, é ter gritado. Sim, eu prefiro trocar um futuro próximo muito melhor do que a dinâmica que eu estou vivendo aqui e agora, para continuar presa essa dinâmica que eu estou vivendo aqui e agora, que eu já sei que não é favorável, ou porque eu estou com medo do desconhecido, eu não consigo me abrir para o novo, ou porque eu estou com a sensação de que se eu largar isso, eu vou estar perdendo isso, eu vou... Não, não. Confia, meu grupinho número 2, confia. Larga a mão disso que tá aí te segurando, porque esse futuro próximo é muito melhor. Confia. Depois você volta aqui e conta pra taróloga o que resultou você soltar esse pedaço do velho aqui, tá bom? Mas então, olha só. Tá. Aí a mensagem agora ela vem falando assim, né? Ela vem com a confirmação de que vai ser mesmo uma quebra de paradigmas para você
conseguir soltar disso daqui, porque a mensagem, ela entende que isso aqui, que te segura e que te prende, né, nessas sensações aí, é história antiga, tá? É história antiga. Então, essa carta aqui que traz a palavra-chave de breakthrough, né? Enxergando além. Ou seja, tenha paciência. Tenha paciência. Essa carta aqui do rabo de cavalo, né? Que é uma plantinha bem interessante, ela parece mesmo o rabo de cavalo. Mas ela traz essa palavra-chave de paciência e ela caiu aqui reversa. Tenha paciência com você. Porque eu sinto que aqui também eu posso estar falando com algumas pessoas que já sabem de tudo isso que a gente falou até aqui. E tudo bem, porque daí então essa mensagem hoje para você vem como uma autoafirmação, para você às vezes até nem achar que você tá doida aí. Mas mesmo você que já sabia de tudo isso, que já consegue compreender, que já tem essa consciência maior desse entendimento do tipo, cara, eu sei que eu preciso soltar isso daqui. Eu sei, eu entendo que se eu não soltar isso daqui, eu não abro espaço para o novo, eu não vou estar me abrindo ali para o novo, para esse futuro próximo, para essa prosperidade que está ali, para o que vem de melhor na minha direção. Eu entendo isso. Mas eu não consigo soltar, eu não consigo entender como soltar, como quebrar essas correntes. E aí é onde essa parte aqui da mensagem vem para você dizendo assim, calma, calma. Não se desespera e não desista pela ansiedade, tá? Calma, porque aos pouquinhos, você vai criando cada vez mais clareza, cada vez mais consciência de como trabalhar, de como lidar com essas dinâmicas do aqui e agora, para que você encontre de fato a forma de cortar isso, essas correntes, de forma prática, né? De forma literal, às vezes, porque muitas vezes a gente está, tudo bem, não literal acorrentado, mas muitas vezes a gente está preso mesmo assim, né? Eu vou trazer um exemplo, tá? Vou trazer um exemplo de dinâmica de apego emocional, né? Que a gente fica com aquela dificuldade de soltar o antigo pelo apego emocional. E aí muitas vezes a gente tá com aquele apego por conta da pessoa, né? E aí a gente olha para uma pessoa ali do passado, e aí, sei lá, vou trazer no contexto amoroso. A gente enxergou em algum momento naquela pessoa um grande potencial de um bom parceiro, de um bom pai para criar uma família, de um bom lugar, de uma boa. E aí a gente nutriu aquilo por muito tempo, etc e tal, e aí de repente a pessoa mostra que não é bem aquilo ali, e além da dor, da frustração, da decepção, né, de quebrar a cara ali, de ter colocado a pessoa muitas vezes num pedestal, e depois eu vejo que não é nada disso, etc e tal, além de tudo aquilo, eu ainda fico presa à projeção. E aí, muitas vezes, o que me impede de cortar aquilo ali é porque eu ainda tô conectada na projeção do que poderia ser, não associando que o que poderia ser, principalmente numa leitura que a gente está falando de futuro próximo, né? O que poderia ser só vai ser se eu me permitir no aqui e agora. E aí, o que não te permite no aqui e agora acessar o futuro próximo e essa energia maior, mora justamente na percepção, na sua percepção. Então, quando essa carta vem, porque essa carta do Jingle, ela faz uma menção a um as de espadas, né? Com essa mão que segura uma espada aqui, etc e tal. E um as de espadas é clareza, né? É essa semente de uma nova ideia, uma nova percepção. Então, calma, porque não existe, infelizmente, não existe fórmula mágica, né? Não existe fórmula mágica. E também, ou seja, fórmula mágica que vai mudar essa sua percepção de um dia para o outro, que de repente você vai falar, nossa, né? E aí, olha que interessante isso também. Tem uma música que se chama Norte. Eu sempre esqueço o nome do cara. Posada. Posada. Uma música que fala assim: as coisas acontecem de uma hora para outra, mesmo que demore a vida inteira para acontecer. E do mesmo jeito que essa mensagem vem finalizar aqui para você, assim, né? Que por mais que possa demorar, e aí o que pode demorar, né? O conceito de demorar é relativo. O que pode ser muito tempo para mim pode não ser muito tempo para você, por exemplo. Mas o tempo que vai demorar para você dentro da sua situação
ele é compatível a não só esse fato de eu compreender que não existe fórmula mágica e que não é sobre eu ir dormir hoje e amanhã magicamente eu vou acordar diferente, sem essas amarras, e tem trabalho que precisa ser feito, óbvio. Mas ao mesmo tempo, no fundo, sim, a mudança ela vai acontecer de uma hora para outra, como se fosse num passe de mágicas. Entende como existe essa complexo aqui agora, né? Aparece essa complexidade para você, mas de uma forma como. Qual é a palavra? Não é utopia. Poxa. Não vai vir. Mas tudo bem. Se não vem, porque não é para vir mesmo. A questão é a seguinte: não é só complexa essa parte aqui, mas ela poderia ser contraditória também, dependendo da forma que você enxerga. Então, assim, né? Eu preciso entender que não existe fórmula mágica e que essa mudança aqui ela não vai acontecer no piscar de olhos, eu tenho que fazer o meu trabalho. E aqui para você, qual é a melhor forma da gente conseguir fazer esse trabalho interno, para a gente conseguir se desvencilhar aqui, né, dessas amarras? E olha que interessante, outro deck, fundo aqui, né, do baralho, energia em desequilíbrio, que é caracterizada pela carta do diabo, energia em equilíbrio, que é caracterizada pela carta dos enamorados. Percebe? É a mesma a mesma arte, é o mesmo contexto, né? Traz na analogia de Adão e Eva, etc e tal, mas aqui é o anjo caído, aqui é o anjo... Então, assim, qual é a melhor forma aqui de lidar, né, com esse seu momento de fazer o seu trabalho que é necessário para que você possa, então, vivenciar quase como um passe de mágicas a mudança que acontece de uma hora para outra, mesmo que demora muito tempo para acontecer. É você olhar para o lado do desequilíbrio, para o lado da sombra. Quando você consegue compreender o que alimenta essa ideia de eu não posso soltar porque senão eu vou perder, porque senão eu vou ficar desfavorecida, ou quando você entende se o seu caso é assim, eu já sei que eu tenho que soltar, mas eu não sei como, olhar mais para essa sombra no sentido de quais outras perspectivas eu poderia trazer sobre essa situação aqui e agora. Então, se eu não fosse, vamos supor que se eu não fosse me relacionar com essa corrente aqui que me aprisiona, da forma que eu estou me relacionando agora, quais seriam as outras possibilidades de eu lidar com essas correntes? Com essa ideia de prisão? Quais seriam outras possibilidades de eu enxergar isso, de eu compreender isso? Breakthrough, abrindo esta mente, enxergando, entende? Por quê? Porque se você não busca novas formas de enxergar isso, de lidar com isso, né? Novas formas até mesmo de vivenciar isso. Porque olha só que interessante, às vezes eu vou voltar no mesmo exemplo, às vezes você ainda não compreende como cortar os vínculos com essa pessoa aí específica. Mas mesmo não compreendendo como você pode cortar o vínculo com essa pessoa, talvez você possa compreender como fazer algo diferente em relação a essa pessoa que poderia ajudar. Então, sei lá, vou trazer exemplos aqui. Poxa, não consigo me desapegar, tô com esse apego emocional aqui com um ex, e já percebi que isso não é legal, já sei que eu preciso cortar, mas não entendo como. Então, eu posso fazer o que eu já falei aqui, né? Então, como eu posso olhar para esse ex de outras formas? Se eu estou olhando para ele como um traste que me maltratou, que me fez sofrer, ok, isso pode ser um fato, não é sobre ignorar os fatos, mas é sobre eu procurar novas formas de enxergar isso, porque senão a minha vivência aqui, nos detalhes da rotina, vão poder ser lidos por mim de forma contraditória. As coisas acontecem de uma hora para outra, mesmo que demore a vida inteira para acontecer.
Não existe fórmula mágica que tudo vai acontecer assim. Mas ao mesmo tempo, quando acontece, parece que foi assim. Pode parecer que foi assim. E aí, dentro dessas possíveis contradições, que possivelmente pode aparecer nesse momento da sua vida aqui agora para você, as contradições elas vão poder te atrapalhar, te confundir ainda mais, o que vai te manter ainda mais preso aqui nessas dinâmicas que você tem que se soltar. Então, trazer mais perspectivas, mais opções de como olhar para isso, enxergar isso, interpretar isso, vai te ajudar nesse caso. Deu para entender? Eu espero que sim. Eu espero que eu tenha conseguido trazer de uma forma mais clara possível. Espero que tenha te ajudado. Vou tirar uma última cartinha, eu tô sentindo aqui, tirar uma última cartinha para você, e aí eu vou focar um pouquinho mais aqui, eu vou de arcano maior mesmo. Eu vou focar um pouquinho mais aqui sobre, de novo, né, a gente entende que é uma leitura geral e dificilmente a gente vai conseguir acertar ali na lata para todo mundo, mas perguntar não dói. Então eu vou perguntar, o que mais a gente poderia saber aqui hoje pro meu grupinho número 2 que ajuda nessa quebra de vínculos? Carta do mundo, a carta do mundo, que é a carta de finalização, né? O último arcano maior, de número 21. Então, olha que legal. Vem como esse reforço. Então, olha, é isso mesmo, tá? Você entenda, confirma, reforce a importância de você soltar, né? Essa corrente, esse vínculo, esse gancho, seja o que for, essa situação, esse gatilho, essa memória. Porque aí também tem isso, né? Vão ter formas e formas aqui de você estar preso. Pode ser literalmente no sentido físico mesmo, do tipo, puta, não consigo por exemplo, sei lá, divorciei, mas não consigo ainda sair da casa. E aí ainda tô ali meio que morando com um ex, já meio que divorciado. Isso aí é um puta pé gigantesco acorrentado na etapa do passado. Só que você compreende que, nesse caso, ali é um tempo só que você precisa se organizar, para se ajustar. Então, tem uma data de vencimento aquilo. Isso pode ser uma situação aí, né? Uma dinâmica para algumas pessoas no campo físico. Mas a gente também pode estar falando aqui, por exemplo, de prisão mental, de correntes pela forma que. E mais uma vez, né? Indiferente, mesmo se é no campo físico, é sobre a percepção. Então, mesmo sobre o campo físico, vou usar o mesmo exemplo. Poxa, eu tô me vendo aqui tendo que morar com um ex, uma pessoa que eu já não quero mais estar junto, mas eu ainda não consigo agora. Tem várias formas também de você passar por esse momento. Você pode se prender ali ao que você não quer, e que saco, que inferno, eu quero sair dessa casa, e aí ele vai virar o inferno. Se você precisar ficar ali um mês, uma semana ou um ano, você vai estar vivendo nesse inferno durante esse tempo. Ou você também pode encontrar formas diferentes de enxergar essa etapa aí. Tá, beleza, tô aqui dentro, tá, né? Tudo bem, mas então de que forma agora eu posso utilizar o que eu tenho, né, disponível para mim agora, para que eu possa acelerar, de repente, o meu processo para conseguir sair daqui logo. Então, ao invés de se perder nas dinâmicas que podem te levar para esse lugar de ilusão, do apego emocional, ou mesmo na matéria, né, o apego à matéria, não leva a sua energia para aí, né? Leva a sua energia para esse lugar de mais possibilidades de formas de enxergar a sua situação, porque quanto mais você abre espaço para mais possibilidades, que você expande essa mente, mais fácil também você se abrir para uma resposta ou para uma solução que pode vir como um encerramento de maneiras que você ainda não tinha previsto, ainda não tinha pensado. Às vezes, quando a gente está numa situação que incomoda, muitas vezes a gente não consegue ainda ali ter uma visão completa e aí a gente fica tentando ali muito do mesmo jeito por muito tempo, sem compreender que daquela forma que a gente já tá tentando há um tempão não tá dando certo, cara. Então vou precisar mudar ali, ajustar, plano B, sei lá, né? Então é isso que a leitura vem falando desde o início. O que você precisa desapegar, até mesmo pro desapego. Como que você entende desapego? O que é o desapego para você? O que ele simboliza? Né? Como você se relaciona? Você já se relacionou de pertinho com desapego antes? Você já precisou se desapegar de algo muito fortemente que foi muito difícil antes? Ou é a primeira vez que você se sente numa situação assim? Quanto mais você puder abrir a sua mente para tudo o que compõe o seu cenário no aqui e agora, né? Porque o cenário vai mudar de acordo com aí cada um, por ser a leitura geral, mas no fundo, o cenário não é muito o que importa, mas é justamente essa flexibilidade, a consciência que você de você ter para
abrir a sua mente nesse ponto, né? Se abrir para esse ponto de, ao invés de ficar focando no problema, focando onde eu já não estou conseguindo, focando, abre, se expande novas possibilidades, novos jeitos, uma rota de fuga, um plano B, um atalho, porque quanto mais você se abre para isso e recebe isso, naturalmente vai, né, ao passar do tempo, você vai encontrando também mais formas de lidar com isso. E aí sim, de repente, quando você menos espera, a mudança aconteceu de uma hora para outra, mesmo tendo demorado a vida inteira para acontecer. Sacou, meu grupinho número 2? Foi uma leitura mais complexa, né? Dentro desses cenários de contradição. Então, por isso que o papo ele vai ficando viajandão, né? E por mais que eu possa me esforçar muito, e quem tá aqui por um tempinho a mais, que me conhece um pouquinho a mais, sabe que eu sempre tento da forma mais clara possível, mais simplificada, trazendo exemplos do cotidiano para ilustrar melhor. Mas quando é papo viajandão, não tem muito como fugir, e a mensagem vem como ela precisa vir. Mas justamente por ela vir com essa carga maior mesmo de complexidade, até por isso também que reforça, né? Quando a gente se vê ali lidando com uma situação que é tão complexa, muitas vezes a gente pode se perceber assim, cara, isso é muito complexo, eu não sei lidar com isso aqui, eu não sei como responder para isso, eu não sei como agir para isso. E aí, qual que seria então a melhor opção nesse momento? Não fazer nada. Por enquanto. Por enquanto. Porque quando está muito complexo, você se sente perdido. Se você tende a querer fazer algo só porque você se sente na obrigação de fazer algo, a probabilidade de você fazer algo ali naquele momento e se arrepender depois é muito grande. Então, se você sente muito uma complexidade, se você sente muito uma contradição, se você sente muito que essa carta aqui, né, do diabo que simbolizava essa prisão, esse apego aí, de certa forma, se isso vem de formas muito complexas que você ainda não consegue compreender, ou se essa leitura ainda ficou muito complexa, te convido a voltar aqui depois, porque hoje você está aqui comigo no estado da mente X. Seja porque você dormiu bem ou mal, porque o seu dia foi bom ou ruim, ou seja o que for, estado X da mente vai receber uma mensagem de um jeito X. E é comprovado, se o receptor mudar, a probabilidade de uma mesma mensagem mudar junto, porque o receptor mudou, é muito grande. Então, se você está aqui hoje no estado da mente X, se mais para frente você chega no estado da mente Y, é natural, nosso estado da mente ele flutua ao longo dos dias, na nossa vivência, com aquilo que a gente vai experienciando. Chegou com o estado da mente Y, a mensagem que você vai absorver ali vai vir de um contexto Y. Vai vir de um contexto diferente da primeira vez. Então, se agora, nesse momento, tá muito complicado, a leitura ficou muito assim, nossa, Mai, não sei direito, tal, volta aqui, daqui a pouco, daqui uns dias, você vai saber, se permita compreender dentro de você quanto tempo você precisa para digerir um pouquinho mais, volta aqui com o teu diário de bordo, teu caderno de anotações, vai registrando, vai desenhando isso, porque, mais uma vez, né? Tem muita coisa que pode parecer demorar uma eternidade na nossa vida, seja porque a gente não sabe como fazer aquilo acontecer, seja porque não teve um momento ainda, mas quando acontece, é muito provável que possa acontecer com aquela sensação de que, caraca, aconteceu do nada. E a gente sabe que não é do nada, tá? Então foca nisso também, porque se você ficar muito focado ali, muito fixo, com a mente muito engessada, vamos dizer assim, numa forma de resolver isso, de lidar com isso e de olhar para esse passado, de entender o porquê que você ainda está ali preso aí, né? Você vai, possivelmente, você corre o risco de ficar girando em círculos. Então, qual é o ponto? Quando você sente a complexidade, etc e tal, blá, blá, blá. Não faz nada de imediato. O que você vai fazer no sentido assim, né, de fazer escolha e decisões importantes. Não. Você vai fazer, que foi a base aqui da sua leitura. Pausa e se permite ampliar. Impercepção primeiro. Impercepção. Mais formas de compreender aquilo, de enxergar aquilo, de interpretar aquilo, de vivenciar aquilo, de de interagir com aquilo. Beleza? Acho que rolou, né? Muito obrigada por ficar aqui comigo até esse finzinho.
Não esquece, né, de seguir aqui, assina o sininho para você não perder as próximas leituras também. E como eu comentei mais cedo, né, na descrição do vídeo você encontra tudo que você precisa ali para uma leitura particular, caso ressoe, saber mais sobre o meu trabalho, mais a minha jornada, o livro. Então, você vai me achar com certeza, tá certo? Um grande beijo e até breve.